NFL, etc. 140, terça-feira, 4 de julho de 2023. Eu sou o Ticas e feliz Independence Day para todos os patriotas. Como todo mundo sabe, 4 de julho é dia de churrasco de salsicha no quintal, amputar dedo com foguete e assistir o Will Smith defender o planeta dos ETs. Então já viu? Um dos feriados mais comemorados dos Estados Unidos, no meio das férias de verão, todo mundo chinelando por lá, e o NFL, etc., seguindo firme e forte por aqui, batendo o nosso ponto semanal de conversa sobre a NFL. Mas antes de falar de NFL, vamos falar de Libertadores, porque o nosso representante oficial da torcida do Deportivo Pereira não poderia estar mais feliz com a classificação do seu segundo time do coração para as oitavas de final. Quem diria, hein? Fala, Magal. Si se puede? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ou melhor dizendo, habla, mis amigos NFL, etc. Si se puede, la hincha matecânia. Rapaz, tem anos que eu falo que o Deportivo Pereira é o futuro do futebol colombiano e o pessoal fica só de não, nacional, independente. Cara, o futuro tá aqui e vou te falar mais. Amanhã, no sorteio, se sair Depor e Fluminense, é vapo também, porque o Fluminense não aguenta o Depor não, tá? Só pra lembrar que o Depor meteu 1x0 no Boca Juniors esse ano, perdendo pênalti, era pra ser 2x0. Você acha que o Fluminense aguenta? Ainda mais agora, o Diniz vai ter que se dividir entre a seleção brasileira como interino, com o Flu, aí... O dinizismo não é páreo pra toda a mágica do futebol colombiano. Ele não é páreo. Muito bom, muito bom. Estamos na torcida. Nunca tinha ouvido falar nesse time na minha vida, mas por conta dessa maravilhosa influência desse senhor que nos acompanha. Estou aqui com a minha jersey vintage 2005, aqui ó, jersey vintage do Depor Pereira. Do bando de Luecos, do Deportivo Pereira. Tá louco, é o Depor. Já o nosso veterano vai aproveitar essa paradeira para estrear um novo quadro, isso mesmo. Hoje tem bloco novo aqui no NFL, etc. E o nosso decano, agora além de jornalista, assessor de imprensa, linebacker e masterchef, também será o nosso Rubens Evald Filho. E aí, Wally, quantos % da nossa audiência você acha que sabem quem é Rubens Evald Filho? Tá tudo bem contigo e que Deus o tenha, né? Fala, Ticas, fala galera ligada no NFL, etc. Se você não sabe quem é o Rubens Evald Filho, você deveria saber, porque é a pessoa em língua portuguesa mais referenciada quando se trata de cinema até hoje. Os guias dele permearam a minha adolescência e juventude também. Ele infelizmente faleceu em em 2019, pasmem, a época que ele partiu dessa foi uma melhor ou uma pior, ele já tinha visto 37.500 filmes entre longas e curtas metragens, e era sempre a referência. Não tinha esse negócio de Glória Pires com ele, não. Eu não estou capacitado a opinar, não viu o filme? Não, ele viu todos os filmes e ele era um dos melhores comentaristas de Oscar da vida. Como viveu plenamente, morreu plenamente também. Ele sofreu um infarto numa escada rolante, desceu rolando e aí acabou não resistindo nem ao infarto, nem aos ferimentos e partindo dessa para melhor em 2019, não 1919. Em 2019, aos 74 anos, em homenagem ao Rubens Evald Filho, a gente vai tentar aqui manter a tradição. Podemos dizer, então, que foi uma morte cinematográfica, Wally? Pois é, né? Alguém podia fazer o longa da vida do Rubens Evald Filho e refilmar essa cena espalhafatosa ou também triste e dramática, né? Lembra muito uma cena que ele se referia muito nos filmes, que era aquela cena dos Intocáveis, que cai o carrinho e vai descendo a escada e o Elliot Ness distribui armas e atira, e o pessoal vai atirando no carrinho e atira na mulher e atira no gangster e atira nos Intocáveis, e no final mostra só o nenenzinho calmo e plácido e sorrindo no carrinho. Aí nesse momento, você que tá ouvindo a NFL, etc. pela primeira vez, fica naquela de pensar assim: eu não aguento esses podcasts de hoje em dia, esses mesa-casts que tem por aí, eles demoram muito pra entrar no assunto. Meu amigo, férias da NFL, feriado de 4 de julho, vamos falar de cinema, vamos homenagear o Rubens Evald Filho, entendeu? Vamos falar de Deportivo Pereira, tamo de férias, pega leve aí. Olha a nossa audiência, Ticas, olha a nossa audiência.
referenciando uma cena que eu me referenciei agora. Eu não quis buscar lá atrás, Paulinho, mas essa cena realmente ela é uma referência à escadaria de Odessa do Encoraçado Potemkin, que é uma das referências para quem faz cinema no mundo inteiro, nos primeiros filmes a utilizar plano sequência, cortes secos e rápidos para poder mostrar cenas de ação. Então, realmente, Paulinho e Ana, tá tudo aí, ó, tá todo mundo ligado aqui na nossa live já. Ó. Fala do pessoal aí, que o pessoal já tá discutindo. Tá tão cheio que eu não tô conseguindo nem acompanhar. Eu já tava ali embarcando, né? Porque o pessoal que tá ouvindo a primeira vez, essa hora, já não tá ouvindo mais, porque já abandonou. Mas o que importa é que a galera que ouve toda semana e vem aqui nos prestigiar é que importa. Mentira, eu sei que tá chegando, importa também. Tá? Não vai embora, não. Passando então para dar uma boa noite pros nossos queridíssimos Washington Ferreira, Flávio Venâncio, Escolástico, Robson Cássio, Vitor Tatecaua, Marcelo Faria, Papadex, Artuzão na área, Érica Reacibara, Rafael Santos, Lelinho Turismo. Opa, ó o Flávio de novo aí, ó. Dose dupla. Mas quem? Não, acho que agora fechou. E o Arcanine, direto de Portugal. Essa galera que nos enche de alegria nessa terça-feira que não tem nada acontecendo na NFL. Tá todo mundo presente aqui no chat do NFL, etc. Mas agora sim, vamos lá que hoje é dia de headlines, de estreia do Resenha Etc. E para fechar, mais uma vez, vamos de Pergunte Cetra. Se tem uma tradição que não falha na NFL, é a de divulgação de notícia ruim às vésperas do feriado de 4 de julho. Porque aí todo mundo já foi viajar, tá todo mundo com a família, não tá ninguém ali naquela aba no trabalho, aquela aba extra ali enquanto trabalha conferindo o noticiário, e aí todo mundo esquece rápido das más notícias sobre a liga. Dessa vez, a NFL decidiu anunciar a punição àqueles jogadores investigados por infringirem as regras de apostas. Aí como é que ficou? O cornerback Isaiah Rodgers e o tight end Rashad Berry, os dois do Colts, eles foram suspensos por tempo indeterminado e, na sequência, foram cortados do time. O Colts, então, virou e falou assim, não vou esperar, não vou ficar pagando o salário dessa galera, estão cortados os dois, depois a gente resolve. Essa mesma punição foi aplicada ao defensive lineman Demetrius Taylor, mas esse já não tinha time, ele já era free agent, ele também está suspenso por tempo indeterminado. Os três foram suspensos por apostarem em jogos da NFL. E apesar de ser por tempo determinado, depois do prazo de 12 meses, eles podem entrar com recurso para a NFL decidir se eles podem ser reintegrados ou não. Mas esses 12 meses é o mínimo e depois desse tempo eles podem pedir para voltar. Já o offensive lineman dos Titans, o Nicolas Petit-Frere, levou a tradicional suspensão por 6 jogos por apostar em outros esportes enquanto estava no CT do time de Tennessee. Aí, junto do anúncio dessas punições mais recentes, também foi divulgado, no caso das Isaiah Rodgers, lembra, a gente comentou aqui, na maioria das apostinhas que ele fazia ali, ele apostava aí na faixa entre 25 e 50 dólares. Só que teve uma aposta que barrou os 4 dígitos aí, uma de $1.000 ou mais de $1.000. E eles anunciaram que essa aposta, justamente essa aposta, foi um over-under de jardas do running back dos próprios Colts. Não fala exatamente qual running back, mas a aposta foi essa, no cara do próprio time, ele foi lá e apostou, não, acho que ele vai fazer mais do que esse número de jardas ou menos que esse número de jardas, em vez de apostar os 25, 50 ali que ele tinha costume, meteu 1.000, porque ele tinha mais segurança de que essa ia bater, e bateu, tá? Ele ganhou essa aposta. Ele passou a semana inteira lá nos treinos, nas reuniões, entendeu qual seria a abordagem dos Colts para o determinado confronto, e falou assim, opa, vai dar boa, tem essa informação, vou apostar. E é justamente isso que aterroriza a NFL. É justamente por isso que não pode o cara com informação privilegiada ir lá e fazer dinheiro com essa informação, e aí abre brecha, sabe lá pro quê, né, Wallace? Todo esse é o problema, né, Ticas? Porque e aí você ia criar um ambiente completamente maluco de aposta, porque cada um só ia apostar no seu próprio time em coisas que ele ter certeza. Por exemplo, se eu soubesse que o Magal não tem chance nenhuma de entrar em campo na estreia da D1, eu ia apostar que ele vai fazer 0 sacks. E pronto. E aí eu sei que ele não tem condição por causa do joelho dele. Mas o cara lá do outro lado, sei lá, do Flamengo, do Galo, não sabe disso. E aí eu, com essa informação privilegiada, poderia fazer uma grana, né? Ele vai fazer menos de um sec, por exemplo, e apostar um dinheiro violento nisso.
É por isso que na NFL existe reporte de contusão, que tem que ter uma nomenclatura classificada, se é questionável, duvidoso, ou se é fora, ou se está apto a jogar. Então, assim, você não trata as informações na NFL, inclusive nas coletivas de imprensa, que são obrigados a dar o técnico, por exemplo, uma vez por semana, né? O time, né, a franquia, a divulgar os reportes, é para isso, é basicamente para as apostas, né? Não é para você que joga fantasy não, tá, meu querido? Até porque, né, o fantasy veio um pouquinho se modernizando depois. Mas as apostas estavam aí, ó, desde que o mundo é mundo, desde que começaram a fazer jogos aí de azar. Mas o terror da NFL não é nem só sobre esse tipo de situação específica, é dela perder o controle da própria liga, né? Porque começa assim, né? Começa com um fazendo dinheiro, o outro faz uma graninha, aí pega um laranja lá para poder apostar no lugar dele. Quando vê, a NFL perdeu completamente o controle da própria liga, as apostas estão fazendo mais dinheiro e aí abrir a porta para o caos. Esse é o famoso caso do cara que foi pego, não é o mais esperto, ele é o mais burro. Porque com certeza tem um monte de jogador aí que deve ter feito uma grana fazendo esquemas parecidos, só que não foram pegos porque foram assim, um pouquinhozinho mais espertos, mas é quase nada assim, coisa de leve mais esperto. Por isso, Ticas, que eu volto à frase que eu sempre dizia aqui para os meus alunos como forma de encorajamento. Até para ser bandido você precisa ser inteligente, porque se você for burro, nem para ser bandido você serve. Aí eu vou aproveitar a pergunta do Escolástico aqui no chat, mas eu tenho que ler ela inteira. Gostaria de saber do grande guru do submundo da mente humana, do porquê esses jogadores insistem em fazer essas apostas. Desconhecimento? Ganância? Ou só a boa e velha burrice mesmo? Só a boa e velha burrice. Que é uma das grandes forças motrizes da humanidade, é a burrice. As duas forças motrizes da humanidade, eu vou dar uma aula aqui para vocês. Etc. É cultura também. As duas grandes forças motrizes da humanidade são a burrice e o cagaço. São as duas. Os grandes acontecimentos da humanidade, eles se deram geralmente ou por burrice, ou por cagaço, ou uma combinação dos dois. O Marcelo cita aqui o Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, envolvido no problema de apostas aqui no Brasileirão, nos campeonatos nacionais, que também foi suspenso por tempo determinado, dizendo que ele aprova essas apostas. Inclusive, ele acabou de ser contratado, vai jogar na Turquia pelo Alanyaspor. Os nomes dos times turcos são danados, né? Então caiu pra cima. Ainda escapou desse Santos aí jogando com portão fechado, torcida querendo ir até no motel pegar... Não, esse foi o Corinthians. Enfim, caiu pra cima, vai lá pra Turquia. E a Erika Yacibara disse que gostou da caneca que eu tô usando aqui na live. Era a primeira que tava limpa ali, depois que eu fui ver que era da Patrícia, exatamente. É a caneca da Patrícia. Adivinhou bem a Erika. Uma caneca do Green Bay Packers, mas é só pro uso aqui prático, tá? Não tem nenhuma relação de torcida com o time de Green Bay, não. Que fique claro, fique claro. Outra notícia, pré-feriado, que aproveitaram esse momento aí da galera distraída para anunciar. A ESPN demitiu uma galera, jornalistas antigos aí, velhos de casa, décadas de trabalho para a ESPN. Ela foi e fez o famoso passaralho, passou o rodo. Dos que cobrem a NFL, os nomes mais identificáveis aí são os do Steve Young, do Matt Hasselbeck e do Keyshawn Johnson. Mas teve o Jeff Van Gundy, que cobre NBA, comenta NBA, teve uma galera da NBA, da MLB, do hockey, e aí todo mundo fez aquela continha. Peraí, acabaram de anunciar o Pat McAfee com a turma dele inteira. E aí pegaram os velhos da casa e pum, pé na bunda. Será que é por conta uma coisa, por conta da outra, e foi todo mundo no Twitter xingar o McAfee? Aí assim, nosso momentinho observatório da imprensa rapidamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É uma decisão ali que eles fizeram, eles optaram por seguir um caminho, mas não necessariamente eles demitiram 15 jornalistas num passaralho porque eles estão contratando o McAfee e a sua turma. Eu acho que são coisas aí que a galera precisa aprender a diferenciar um pouquinho. E outra, o McAfee não tá indo só fazer o trabalho dele como jornalista, não. Jornalista, né? Comentarista. Ele tá levando
um público também, que às vezes é um público que não vai assistir o Matt Hasselbeck falando de NFL. Então... E leva patrocinador também, né? Então acho que não é tava só comparável, mas foi essa segunda leva de más notícias que a galera aproveitou a véspera de feriado pra soltar, pra tentar repercutir menos. Mas no caso da ESPN não adiantou não, a galera ficou bombando no Twitter aí em cima do McAfee. Não, quer dizer, a galera esquece que, assim, o novo, como dizia Elis Regina, mas eu prefiro na voz do Belchior, o novo sempre vem. O Galvão Bueno também foi, uma vez, o cara que chegou novo e desbancou uns caras das antigas que estavam lá, ué. Agora ele é o velho que vai ser desbancado pelos outros. É assim, gente. Vocês não assistiram o Rei Leão, não? É o ciclo sem fim. A gente tá muito cinematográfico hoje, eu tô gostando. Vamos fazer mais. Hoje é temático, hoje é preparação, né, cara? Aqui não é bagunça, não, gente. Aqui não é igual o Defante, não, que vai, faz as piadas que dá na cabeça dele lá, não tem preparação nenhuma, não. Aqui é preparado, é planejado, pô. Atenção que... Então agora eu quero ver qual filme você vai citar nessa, porque mais uma da editoria da T-News, mais uma confusão aí policial. O Hassan Haskins, running back dos Titans, foi preso na última quinta-feira por agredir a sua namorada Ma'Khia Green. Tudo começou uma semana antes, quando Haskins foi tirar a satisfação de uma curtida que ela deixou no Instagram na foto de um outro cara. Aí o clima esquentou, ele partiu pra violência, chegou inclusive a estrangular a moça. Ela decidiu não prestar queixa, mas passada uma semana, na outra quinta-feira, os dois voltaram às vias de fato, enquanto discutiam o término da relação. Só que aí dessa vez quem foi pra cima foi a Ma'Khia. Arrancou corrente do pescoço do Haskins, bateu nele com a vassoura, ameaçou furar os pneus do carro e jogou o PlayStation 5 pela janela e ainda mochilou, deu aquele mata-leão ali montado nas costas e também o estrangulou. Acabou que os dois foram presos e liberados após pagamento de fiança. O Haskins pagou 10 mil, a Ma'Khia Green pagou $7.500. Pô, por quê? Era por peso a fiança? É por grau de periculosidade. É por... A cada arroba você paga um tanto. Aí fica a pergunta. Apanhar de vassoura, tomar um mata-leão aí na mochilinha ou ver o PS5 voando pela janela do segundo andar? Qual é o motivo mais justificável para chamar a polícia? Caracas, olha... eu não sei, cara. Eu acho que é a vassoura. Porque a vassoura, utilizando todo o meu vasto conhecimento em direito aqui, né? Jogar o PS5 pela janela é um crime material, né? É um crime contra a propriedade do cara. Né? Agora, apanhar de vassoura é um crime contra a pessoa, né? E eu imagino, não sei se isso é verdade, que no direito os crimes contra a pessoa sejam mais pesados do que contra a propriedade. Mas eu não sei. Nos Estados Unidos? Não precisa nem ser nos Estados Unidos, cara. Você quer ver uma coisa assim no Brasil que eu acho bizarro, e até se alguém puder me tirar essa dúvida aí, eu gostaria. Não sei se vocês já repararam, quando você passar em frente a um quartel dos bombeiros, não são todos os quartéis que tem essa frase, não, mas essa frase é dos bombeiros aqui no Brasil de uma maneira geral. Tem uma frase que é tipo assim, guardar ou salvar a vida e a propriedade. É uma parada assim a frase, eu não lembro jeitinho. Cara, eu sempre falei assim, gente, mas que onda é essa? Salvar a vida e a propriedade? Tipo assim, não, beleza, te salvei do incêndio. Agora, vamos salvar seu carro, vamos salvar seu PlayStation. Eu nunca entendi isso. Então, eu acho que apanhar de vassoura é pior, Ticas, mas não sei se o direito, o jurídico brasileiro concorda comigo. No carro de polícia lá dos Estados Unidos tá to protect and to serve. Então, proteger vem antes de servir. O cara protege a propriedade primeiro, depois ele vai servir a pessoa. Então, tem que ter isso aí. Mas, como diz o Marcelo aqui, ó, quebrar o PS5 é aquela palavra com P. É porque lá o PS5 também, comparativamente aí, valor, imposto, essa papagaiada todos os liberais aí, lá sai mais barato, né? Aqui o preço de uma moto, né? Lá aqui pô. Dois salário mínimo. Ô, Ticas, eu pesquisei a frase aqui pra eu não falar besteira. A frase dos bombeiros é vidas alheias e riqueza salvar. Salva riqueza também. Se tiver algum bombeiro aí que escute a gente, eu gostaria de dar uma explicação de por que isso era um resquício de capitalismo nojento de salvar riqueza. Eu vou me segurar para entrar nessa aí, mas eu vou só lembrar uma trivia.
Apesar do sobrenome, o Hassan Haskins não tem nenhum parentesco com o Dwayne Haskins, quarterback falecido, enquanto jogava nos Steelers, draftado pelo Washington na época, o Football Team. Vamos lembrar que quando o não primo, mas o primo do sobrenome só, o Dwayne Haskins apanhou da noiva lá quando discutiu com ela no quarto de hotel em Las Vegas, ele simplesmente não levantou o braço. Ela cobriu ele na porrada, ele apanhou, ficou machucado e tal, mas ele não fez um movimento de agredi-la. Lógico que depois ele chamou a polícia por conta de confusão lá, acho que o próprio hotel, eles estavam no hotel, né? O pessoal do hotel chamou, mas a diferença é que o Dwayne Haskins não se dispôs a agredir na época a noiva, que depois até se casou com ele antes dele falecer. O que é a atitude correta de um marmanjo que tem 80, 90 quilos para cima de alguém Exato. Que tem 60, 70, né? Quando eu vi o caso do Hassan Haskins, eu só lembrei que quando o Dwayne Haskins lá se envolveu, ele foi um dos poucos, se não o único, que a notícia veio com a mulher cobrindo ele na porrada sem reação. Né? No geral, o que acontece é isso aí, é troca de lado a lado. Agora, tá de volta ao noticiário ele, nosso ídolo maior da NFL, etc., desde o início. Em entrevista ao USA Today, o Colin Kaepernick afirmou que continua treinando 6 vezes por semana para se manter em forma caso seja contactado por algum time da NFL. E que espera que ainda seja, não apenas para poder fazer parte de um elenco, mas sim para ser titular e jogar um outro Super Bowl, levar um novo time de volta ao Super Bowl, que ele esteve lá, vamos lembrar, em 2013 com o San Francisco 49ers. Aí complicou mais ainda, né, Wallace? Porque topar voltar para mentorar um novato, ficar ali no banco, abre o leque. Agora, para ser titular, chegar jogando e voltar pro Super Bowl, o funil que já não existe fica ainda menor, se isso é possível. Mas eu não sei se ele fala isso tentando ser draftado ou contactado por um time que ele possa dar o máximo, né? Porque realmente... se o Kirk Cousins tá num time mais mais aceitável, o Colin Kaepernick teria chance de estar pelo menos num Vikings da vida, né? Então, eu não sei se ele dá esse tipo de declaração para poder ver se algum contender aí que perder QBs na primeira rodada da pré-temporada, que isso sempre acontece, pode entrar em contato com ele. Mas ele... entre ele cumprir essa promessa e a promessa se concretizar é difícil. Eu acho que o Colin Kaepernick teria espaço, né, na NFL, né, tem muito quarterback ruim entre os 32 aí para poder ele desbancar, mas é aquilo, né? Cada vez mais ele vai ficando distante da época que ele jogava rotineiramente. A NFL muda a cada temporada, a cada 2 temporadas tem coisas novas sendo testadas, iniciadas, os ataques são completamente diferentes. Acho que isso pesa na questão do Kaepernick, mas é aquilo, né? Se fosse dono, já teria entrado em contato com ele pelo menos umas 3 temporadas. E aí eu acho que ele, estando há 3 temporadas jogando nesses esquemas dos times daqui, acho que provavelmente ele seria um cara capaz de gerenciar o time e levá-lo a um Super Bowl. Vindo direto do ostracismo para temporada, acho bastante impossível. Embora eu queira acreditar e eu gosto bastante, pessoalmente, do Colin Kaepernick. Cara, como dizia a Xuxa, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Então eu nunca perco a esperança no Colin Kaepernick. Até porque tem 2 coisas. Primeiro, tem um monte de time aí que precisa de um QB2. E aí você não vai me dizer que a listagem de QB2 hoje que existe na NFL, ela é de fato, com certeza, sem dúvida, os 32 são melhores do que o Kaepernick. Você não tem como saber porque tem tempo que você nem vê o Kaepernick jogando. Então, já gera o benefício da dúvida para ele. Segundo, tem franquias que têm problemas graves de imagem e que poderiam fazer uma manobra, um publicity stunt, para usar o nosso primeiro inglês necessário do episódio, fazer uma manobra publicitária de trazer ele para ser um QB2. Por exemplo, o Washington Commanders. Um time que está mais sujo do que pau de galinheiro, como diz minha mãe, e que precisa ganhar de novo o seu público. Ah, mas talvez nem todo mundo fosse muito fã do... Beleza, cara, mas tem uma galera que o Kaepernick ia trazer só por ser o Kaepernick.
E aí, bota ele de QB2 lá, cara. Pronto. E por fim, uma coisa que realmente, assim, eu não entendo, novamente voltando à questão da burrice. Essa situação do Kaepernick é a situação que ela fica mais tempo fedendo porque você não resolve. Você deveria resolvê-la de uma vez. Cara, reunião dos 32 era para aqui. Nós vamos sentar aqui agora, puxar um palitinho e alguém vai botar o Kaepernick aí de QB2. Porque se você traz ele, deixa ele jogar 3, 4 jogos. A situação é ganha-ganha. Porque se ele jogar bem, tá vendo? Ó, o cara continua bom, trouxemos ele aí, fizemos as pazes. Se ele jogar mal, tá vendo aí? Ó, trouxemos, o cara foi péssimo, não serve para jogar, não estamos mais dando contrato para ele por nenhum outro motivo que não seja o cara não tem capacidade de jogar. E ninguém ia poder falar mais nada. Encerrava o assunto. O que eu não entendo é por que eles não encerram esse assunto de uma vez, entendeu? Tá nesse negócio de, não, deixa ele quieto aí que daqui a pouco passa. Mas, pelo visto, não vai passar. E por fim, ele pode ganhar o Super Bowl? Amigo, se Carson Wentz e Nick Foles ganharam o Super Bowl, desculpa, qualquer um pode. Eu tô com o nosso Anderson Heidemann aqui. O Heidemann, depois fala até como que é a pronúncia certa do sobrenome, que a gente sempre fica na dúvida aqui. Que, realmente, se fosse uma coisa indiscutível, não tinha mais ninguém preocupado com o que ele fez lá em 2017, ajoelhando no hino. Ele estava empregado. E aí, tem as ligas de primavera, as duas tentando se estabelecer. Você imagina uma XFL com The Rock promovendo, já que ele é um dos donos majoritários lá, com Kaepernick comandando um time, uma temporada, levando ao título. Pô, eu acho que só isso aí já ia colocar mais uma pulguinha atrás da cabeça da galera da NFL de falar assim, ó, podemos realmente estar desperdiçando quando a gente perde tempo aqui. O Arcanine lembra. Quem que é o quarterback em Tampa? Até hoje não sabe se é o Mayfield, o titular ou o Kyle Trask. O famoso não é ninguém, né? Não é ninguém, né? Se tem o Trask e tem o Mayfield, não tem ninguém. Vocês acham que o Kaepernick não teria condição de entrar nessa disputa aí? Eu acho que sim, sinceramente, eu acho que teria. Houston, Texas, pô. Carolina Panthers, tem um monte de time pra ele encaixar. Aí tudo bem, daí até levar o time ao Super Bowl é outra história. É Heidemann aí, ó, tava pronunciando certo o sobrenome do nosso glorioso Anderson. E a Érica lembra que cada vez que essa história vem à tona, a gente fica revoltado com a forma, né, com que os acontecimentos se deram desde que ele foi barrado covardemente da liga sem ter direito a uma nova oportunidade. Mas tomara que, pelo menos se ele topasse uma XFL junto do The Rock, ia ser maneiro. Eu acho que dava uma reviravolta nessa história aí, mas parece que ele não tá muito disposto, né? As rapidinhas pra gente fechar o nosso Headlines. Assim que a gente saiu da gravação na semana passada, pegamos os nossos grupos ali e tava todo mundo repercutindo o falecimento do Ryan Mallett, quarterback com passagens por Patriots, Ravens e Texans, e que morreu afogado enquanto passava férias na Flórida. As investigações preliminares afirmam que não havia corrente, então não tinha aquele mar bravo ali na hora do acontecimento, não. Que muito provavelmente o Mallett superestimou a sua capacidade de cumprir uma determinada distância ali a nado e acabou não aguentando. Ele tinha 35 anos e era atualmente head coach da Whitehall High School no Arkansas. Já no Lambeau Field, quem morreu aos 27 anos de idade foi o carpinteiro Joshua Shaw, enquanto prestava serviço para revitalizar e atualizar os telões lá do Lambeau Field. É a prova de que não é só no Catar que trabalhadores perdem a vida em trabalhos precarizados para os gigantes do esporte. E em outras notas, o Patrick Mahomes e o Travis Kelce bateram Stephen Curry e Klay Thompson no The Match, aquele torneio tradicional de golfe de férias aí das grandes ligas, que cada ano ele reúne uma celebridade diferente, né? Então tem um ano que ele pegou 4 quarterbacks para fazer dupla. Teve Aaron Rodgers com... Acho que as duplas eram Rodgers e Allen e Mahomes e Brady. Algo nesse sentido. Aí teve ano que pegou o Rodgers com o Phil Mickelson, que é golfista profissional, com o Tiger Woods, com o Brady. Eles vão fazendo esses torneios aí. O que fica marcado nessa questão toda, você pensa, 2 grandes nomes da NBA, 2 grandes nomes da NFL. A audiência desse evento cada ano só cai. Esse ano foi a 3ª queda seguida de audiência, despencando, então não tem ninguém interessado em ficar assistindo essa galera jogar um golfezinho ali de férias de verão lá nos Estados Unidos, não. E o documentário O Quarterback nem estreou na Netflix, e a gigante do streaming já é a favorita para se alinhar mais uma vez à NFL Filmes e produzir mais uma série documental, dessa vez sobre a gestão Jerry Jones no Dallas Cowboys e a dinastia consolidada pelo time na década de 90.
O lance que a Netflix deu para poder produzir esse documentário foi de quase 50 milhões de dólares e deixa a empresa na frente das concorrentes Amazon e ESPN. Tudo indica que o anúncio oficial é só questão de tempo. Aí eu imagino, Magal, você, glorioso torcedor do New York Football Giants, já deve estar ansiosíssimo para assistir essa história maravilhosa da dinastia Cowboys dos anos 90. Tô errado? Não, eu acho que segue essa tendência recente que tem, principalmente nas redes de streaming aí, né, Netflix também, das pessoas gostarem muito de true crime, né? São essas séries sobre crime. Então, eu acho que faz sentido. Com a vantagem de que você está fazendo a série sobre um criminoso que está vivo e atuante, né? E um criminoso rico também, né? Porque também tem esse detalhe. Geralmente a série de true crime é o criminoso pobre, o criminoso classe média, né? Aquele criminoso gente como a gente, né? Mas você vê uma série de true crime de um criminoso vivo, rico e que continua cometendo seus crimes aí de forma solta, né? Tranquilo e sossegado, eu acho que pode ser interessante. Como conteúdo, vamos combinar, né, gente? Seria o equivalente a você fazer um documentário sobre a Kodak, sobre a Blockbuster, né? Sobre uma instituição que já faliu, que já caiu, que já não existe mais, né? Vamos fazer aqui um documentário sobre as máquinas de escrever Olivetti, né? Tudo bem, como valor histórico, né? Talvez, mas, cara, tá muito distante da realidade, né? É muito remexer no passado, assim, né? Não é uma coisa que me apetece muito, não, pra ser bem honesto. Eu tenho saudade da década de 90 porque foi quando eu comecei a ver NFL, mas mesmo no... Você era jovem, né? De 96, todo mundo tem saudade da época que era jovem. De 96 pra frente, nem brilhar tanto assim. Eu vi o Dallas Cowboys brilhar para justificar um documentário gigantesco, não. Foi pra trás. É antes da minha época essa aí, viu, Dicas? Cara, eu só quero ver mais coisa da Netflix fazendo de NFL, não importa, pode ser sobre meu rival, pode ser sobre Steelers, quanto mais produto tiver pra gente poder vir aqui comentar, mais feliz eu fico, não quero nem saber qual que é o produto, não. Eu vejo tanta coisa pior, eu fico vendo reprise de jogo de temporada regular na NFL Network, a gente vem aqui toda semana e espreme uma horinha pra poder trocar ideia sobre a NFL aqui, na época que não tá acontecendo nada. Imagina o Good Morning Football, que precisa botar no ar 3 horas ao vivo todo santo dia nas férias da NFL. Você imagina o tanto de rankings que eles já fizeram, de qual é o melhor, não sei quem, de qual posição, qual que é o... Cara, então, se eu vejo isso, eu não vou ver uma sériezinha de 10 episódios com Jerry Jones sendo interpretado por alguém parecido com ele, mesclado com imagens de arquivo dos Cowboys da década de 90, com Troy Aikman ganhando títulos como se fosse um quarterback Hall da Fama, virando um quarterback Hall da Fama jogando daquele jeito, virando comentarista aí, super respeitado. É claro que eu vou assistir, é claro. Pra mim, quanto mais tiver disso aí, melhor. Não tem jeito. E o Robson tá comigo. Vamos de hype, deixa a Netflix entrar com tudo. Eu tô ansioso, semana que vem estreia o quarterback. E a cada lançamento de audiovisual, a gente vai poder vir aqui continuar com esse bloco que estreia hoje. Rapaz, agora é hora do Resente Cetra. Então, na estreia desse Resente Cetra, nós iremos comentar o filme de 2022, final de 2021, começo de 2022, não lembro quando chegou no Brasil, foi lançado nos Estados Unidos nos cinemas no Natal de 2021. Acho que chegou aqui no streaming um pouquinho depois, começo de 2022. Tá antigo, mas vale sempre o aviso. Se você não é do tipo do cara que se importa em pesquisar os personagens da NFL, se você ainda não assistiu e pode pensar aí que em algum momento você vai querer assistir, pula esse quadro, porque agora vem spoiler, porque não tem como falar desse filme aí, lançado há 1 ano e meio atrás também, sem falar de spoiler, ainda mais um filme que é meio biográfico, conta uma história que já é de conhecimento geral da NFL. É isso que eu ia falar, o spoiler é a própria história do Kurt Warner, que não mudou, foi um pouco romantizado, digamos. Pouco? Mas... Calma. Vamos lá. Hoje vamos falar de American Underdog, a história de Kurt Warner, disponível aqui no Brasil no Amazon Prime Video. Então, uma sinopse rápida antes do nosso Rubens Evald Filho conduzir aí. Após uma carreira irregular no college e de ter que trabalhar como estoquista de supermercado para conseguir pagar as contas, o quarterback Kurt Warner,
não desiste do seu maior sonho e, com o apoio da sua nova família, não só chega até a NFL, como conquista o MVP e o Super Bowl logo no seu ano de estreia. É com você, Wallace. O filme é dirigido pelos irmãos Andrew e John Irving, né? Dois americanos raiz do Midoeste, lá do meio oeste americano. Então os caras já dirigiram a parada com a fotografia na cabeça. E quando você vai ver o filme, uma das coisas que chama atenção são as paisagens do Iowa lá, das fazendas, e que é bem diferente. O pessoal frequenta um bar de madeira para dançar country music, que, aliás, o próprio Kurt Warner não curtia, e ele fala, já falou isso várias vezes, que foi um amigo dele, o incrível que pareça, que não era da região e que acabou se apaixonando pelo country e virou companheiro de quarto dele na faculdade, que acabou ensinando ele a dançar para poder ele conquistar a esposa. Mas a ideia de, se você vai ver o filme achando que vai ver um filme sobre futebol americano, desista, meu querido. Você vai ver um belo dramalhão da sessão da tarde, tem romance, tem reviravoltas, um homem que pede e se agarra nas últimas esperanças para poder conquistar a mulher que ele tanto deseja. O Kurt Warner é interpretado pelo Zachary Levi, um dos caras que está mais hypado aí em Hollywood ultimamente, e a esposa dele, que é a Brenda Warner, ela é interpretada pela Anna Paquin, que depois de viver a menininha do piano lá atrás, ganhar a Oscar de melhor atriz coadjuvante, uma menininha muda, né? A Anna Paquin vai fazendo sua carreira aí, inclusive aparece num filme voltado para a NFL. Mas a grande lição do filme não é que o underdog, né, tem uma frase bacana que o próprio Dennis Quaid, que faz o Dick Vermeil, fala, né, não é provado, né, o Kurt Warner fala que existiu a cena, mas não é provado que essa cena existiu porque só estavam os dois na cena. Ele fala pro Kurt Warner, o Dick Vermeil vira para ele e fala que as melhores apostas, os grandes ganhos estão no underdog, estão sempre no cara que está por baixo, né? Eu não sei, eu não sou de aposta, o Ticas pode falar aí melhor do que eu. Mas a grande lição do filme não é essa. A grande lição é que se você quiser contar a sua história, meu querido, se você quiser fazer jus à sua trajetória, você vai ter que contar a da bela e forte mulher que está do seu lado. O Anderson Heidemann também gostou, achou divertido, uma sessão da tarde bem divertida. Você não pode pegar esse filme para assistir esperando ver futebol americano, nem que seja aquele futebol americano encenado, aquela virada de jogo, não. O único jogo mesmo que tem mais destaque, que é o da estreia dele, quando ele já é contratado pelo St. Louis Rams, da época, depois que tem um jogo de pré-temporada, o titular machuca, o titular vinha muito bem, aí ele ganha finalmente a chance dele, e ele vai para a temporada regular contra o Baltimore Ravens, inclusive tem o Ray Lewis ali interpretado Ray Lewis genérico e porcamente por um cara que dá 1/3 da largura do Ray Lewis, né? Mas esse jogo de estreia que é o jogo que tem mais apelo. O trash talk do Ray Lewis com ele, as reações dele ali naquele momento de tensão, a esposa indo até o vestiário onde ela nem podia entrar para dar uma força antes dele jogar e tal. Fora isso, mostra ele um pouquinho lá no banco em Iowa discutindo com o técnico no college, aí mostra ele indo bem no time de Arena League que ele decide jogar, né, depois que ele sai do cargo de estoquista no supermercado, um pouquinho do sucesso dele nessa Arena League, que é um showball, na verdade, né? Um showball do americano, e aí ele chega ali e arrebenta. O filme dá a entender que ele não queria mesmo se dispor a jogar esse tipo de futebol americano, mas como ali era uma oportunidade dele ganhar até mais dinheiro. E, era um emprego, no caso. Ajudar a família, melhorar de vida, né? Fazendo isso, aí ele se dispõe. E o filme simplesmente ignora a fase que ele passou na época da NFL Europa. Quem pesquisou a vida do Kurt Warner sabe que entre a Arena League e ser contratado pelo St. Louis Rams, ele jogou na NFL Europa extinta. Mas aí, o filme de sessão da tarde, o Ticas, ele não tem orçamento para poder ir para a Europa para fazer. E mais, né? Você sabe lá se a Brenda gosta dessa parte da vida dele? Você sabe lá se ela tem alguma resistência? Porque, para você, e o Kurt Warner foi um dos caras que... Foi produtor executivo, vamos botar em
As claras, quem bota a grana no projeto é o produtor executivo. Um deles era o Kurt Warner. Então, o dinheiro era da Brenda também. Então, eu desconfio que esse Eurotrip do Warner não é muito bem quisto pela própria Brenda, não. O negócio, Wallace, é que quando o filme tem no título a história de Kurt Warner e ele usa de pano de fundo, mesmo que o pano principal ali na frente seja o dramalhão, a relação familiar, e realmente tem momentos bonitos, a relação dele com os filhos da namorada na época, hoje esposa, o filho mais velho dela, que é cego, e ele cria uma relação muito forte com o Kurt Warner. Então até hoje a gente vê foto de família, você vê que ele é muito apegado, né? E na verdade é o pai, né? Pai é quem cria, o pai mesmo do moleque é o Kurt Warner. Então, o moleque interpretado por um ator mirim cego de verdade na vida real. Hayden Zeller, que é o Zack, faz o Zack Warner. Faz um trabalho fantástico, você vê o molequinho interagindo ali nas cenas, é maravilhoso, é bonito mesmo, é tocante. Não é um filme de futebol americano, não tem nem aquele clichêzão da superação do futebol americano, não. O clichê é pelo amor, pela religião e pelo suporte da nova família que o leva a se determinar ainda mais, perseguir o sonho, o apoia e faz ele chegar na NFL. Mas, se no título tem a história de Kurt Warner, eu acho que um ano na NFL Europa, por mais que ela não exista hoje em dia, não poderia ter sido ignorado. Porque não, então, as 3 ceninhas lá, né? Não só foi ignorado, como quando chega o scout do St. Louis Rams para contratar o Kurt Warner, ele chega na beirada do jogo da Arena League, ou seja, já não foi a forma como aconteceu, e aí dá-se a entender que o dono do time da Arena League estava recebendo as ligações do pessoal da NFL, do St. Louis Rams, e não estava passando pro Kurt Warner porque não queria perder o jogador. Então, virou um floreamento dessa contratação dele pra NFL que eu acho que não fez muito sentido. Aí beleza, depois que ele vai pro St. Louis Rams, aí o filme já acaba, né? Ele tem uma tretinha em coordenador ofensivo, que fala que tá praticando bullying com ele, só pra ele ficar preparado. Depois que o titular machuca, ele assume e faz essa primeira temporada do Greatest Show on Turf. Eu acho que passou muito batido também, porque esse time do Rams era uma máquina histórica. Todo mundo que gosta de NFL, que pesquisa, tem documentário sobre o time, né? Ele se referencia ao Greatest Show on Turf. Aliás, se você procurar isso no YouTube, tem várias matérias, tem uma série de matérias sobre esse time do Rams, tem um especial de mais ou menos 40 minutos sobre esse time. Quando o coordenador ofensivo fala que ele tinha planejado o melhor ataque que de todos os tempos, ou seja, isso é mentira, né? Porque o cara, na pré-temporada, ele não vai falar isso. Ou ele vai falar isso para todo ataque que ele planeja, né? Ele não vai falar pro cara que é novato que ele tá planejando o melhor ataque que já viveu. E uma coisa que me fez fazer também ver o American Underdog é visitar o YouTube e saber que aqui no YouTube você consegue ver várias temporadas, aquele filme oficial que a NFL faz após a temporada, você consegue ver diversas temporadas. Aí eu peguei o de 99 para ver, vejam, é fantástico, esse time era muito bom mesmo. O Dolphins começa... É o America's Game, que conta a história do time vencedor da campanha. É esse? É um filme oficial da NFL da temporada. Ele vai acompanhando... acompanhando vários dramas, né? Várias coisas. Um dos dramas era do meu Dolphins de 99, que era que começou chulapando o 49ers. Eu falei assim, agora vai, né? É uma das temporadas que eu comecei a falar, agora vai. Falei, agora vai, e aí, na beirada do playoff, vai lá o Joe Montana e esculacha nós e encerra a carreira do Dan Marino precocemente. Mas, então, esse time é realmente muito bom, assim, esse St. Louis Rams. E o Kurt Warner acaba contando a sua própria história, meio que desassociando essa história do filme. Mas é um bom, e fico com o Anderson, é um bom filme de sessão da tarde. Eu curti bastante, ainda mais porque tem algumas imagens da época, e essas imagens elas me levam muito para o tempo, porque é muito diferente do que é a transmissão hoje, o que era a transmissão dos anos 90, até o início dos anos 2000. As imagens, apesar de serem bem piores, elas são mais elucidativas, e o jogo também era diferente. Então, voltar para a NFL daquela época, agora com o distanciamento histórico, foi bem legal, e tudo isso graças ao American Underdog. Magal não assistiu, por isso que ele tá quietinho. Na verdade, assistiu o trecho
Não, eu vi o filme, eu tô chocado com o desperdício de dinheiro público que foi essa faculdade de comunicação de vocês. Porque vocês não sabem fazer uma crítica de filme, gente. Vocês aprenderam o que nessa faculdade? Vocês tinham aula de quê? Que crítica de cinema é essa? Eu nunca vi uma coisa assim, gente. É a crítica com o coração, Magal. Não é só frio aí falando sobre olha, não sei nem o que dizer. Assim, eu vou ter que ensinar vocês aqui como é que se faz crítica de cinema. É o jeito. Vamos lá. Vamos fazer uma crítica. Agora sim, pessoal. Vamos fazer uma crítica de cinema aqui. Cara, o American Underdog, ele é um magnum opus de exaltação emocional. É alinhavado por uma trama esportiva que transpõe os limites do convencional. Um roteiro que claramente nos remete a Truffaut, Godard. E o Zachary Levi, ele personifica de forma sublime essa essência inquebrantável do Kurt Warner, né? Demonstra um domínio emocional, uma transformação física meticulosamente cuidada. E a única coisa que tem direito dele é o jeito que ele usa desgrenhado o pad e o capacete. Transformação física meticulosamente cuidada, que se revela nada menos do que transcendental. Em resumo, né, American Underdog é uma obra-prima de magnificência emocional, arraigada na resiliência e na tenacidade de um indivíduo que vai além da mera esfera esportiva, em uma obra que surge como a epopeia moderna definitiva. Isso é uma crítica de cinema, tá? Depois, quem quiser seguir a minha mentoria, eu vou fazer o curso aqui para vocês. Na qual você pode tirar o nome do filme e colocar qualquer outro aí, que vai dar no mesmo. Olha, aí preencha as lacunas. Se o nível de profundidade de conhecimento cinematográfico de vocês não alcança o nível da minha crítica, aí já é uma questão que eu não consigo ajudar. Mas, vejam por conta das danças de celeiro, né, que são jeito de dançar country em grupo, ao invés de ter que ser só ficar agarrado com a sua parceira, seu parceiro. Vejam também pelas paisagens, a caminhonete do Kurt Warner, que é verdade, é emprestada do amigo, é legal também. E do porquê que ele compra um carro verde, descubra isso também no filme. Sobre essas nuances. Agora, não vai esperando um filme de futebol americano. Não. Vá assistir um romance, sessão da tarde, um draminha, sessão da tarde, sem compromisso. Não é muito longo, menos de 2 horinhas terminou. Então, não vai esperando um filme de futebol americano, clichê tradicional do esporte, não vai ter. Mas não foi 1h50 perdidas, não. Tá, valeu a pena. Bonzinho. Nota 3 de 5. Tá justo pra eles. Pela resenha do Magal, parece que é uma nota 10 de 5. Gente, todos os vanguardistas sofrem essa pressão das pessoas que ainda estão arraigadas no passado, presas a paradigmas ultrapassados. É o novo Rush pela resenha do Magal. O Resenha Etc. promete qualquer dia ele volta. Agora bora pro Pergunte Cetra. O Washington Ferreira disse que tinha que ser o bonequinho do Globo. Tinha que ser assim, um sentadinho, Foi onde eu comecei a aprender. O outro em pé, o outro, né? A classificação é bonequinho sentado pra mim. Palminhas curtas, sentado, tá? Não é de pé não. Bora pro Pergunte Cetra. Quem tiver no chat quiser mandar pergunta, aproveita. Começando por ele, como sempre, o nosso Batman do Fogão. Voltou o Engenhão. Essa semana tenho certeza que foi muito reconhecido. Deve ter sido muito assediado lá nas arquibancadas que o tornaram famoso aí pelo mundo afora, do Newton Santos. Ofuscou, inclusive, a ida do treinador lá para as Arábias, né? O pessoal nem ficou sabendo que o rapaz não estava no banco, né? Também não fez diferença. A presença do Batman do Fogão supriu toda a necessidade e carência da própria torcida. E mais, na despedida do Joel Carli, ele pôde prestar uma homenagem e fez um sobrevoo ao Engenhão, nosso Cooper. Esse é o nosso glorioso Rafael Cooper, mais conhecido aí nas internets como o Batman do Fogão. Ele pergunta: Etcéteres, vocês acreditam que com essa nova regra do kickoff, a tendência é que nos próximos anos a jogada deixe de existir? Só para lembrar, a partir de agora, a partir desse ano, na verdade, qualquer fair catch de kickoff pedido atrás da linha de 25
até a end zone, sai da linha de 25, justamente para não incentivar mais retornos. Vocês acham que é o fim do retorno de kickoff ou não? Olha, eu acho que vai acabar sendo o fim do retorno de kickoff, mas eu tenho uma fofoca boa sobre essa regra aí, Ticas. Nas primeiras rodadas de votação dessa regra, ela não estava passando, ela não estava sendo aprovada. Estava dando 16-16, e precisa ter, se não me engano, a maioria, acho que tem que ter mais de 24 votos dos 32 para a regra ser aprovada. E aí, sabe o que o nosso Roger Goodell simplesmente fez? Ele foi votando até aprovar. Ele votava quando ele via que não ia dar. Ele, não, vamos votar hoje não. Aí ele fazia politicagem, vamos fazer uma nova votação. Aí quase dava, não vamos votar não. Até que acho que na terceira ou quarta vez que ele tentou votar, votou e passou. Então, assim... Deu uma de Eduardo Cunha, chama ele. Não. Meteu o Eduardo Cunha. Inclusive, eu não duvidaria se tiver uma mentoria política do próprio Eduardo Cunha com o Roger Goodell. Cara, amigo, deixa eu te ensinar como é que você passa uma lei, tá? Que você não sabe. Vamos lá. Ensinou e funcionou, né? Eu sou contra essa lei e, para mim, a maior prova de que essa lei, né, essa regra, ela vai ser ruim para o esporte é que o Dan Campbell também é contra. Então, você sabe, o lado que o Dan Campbell tá é o lado certo. Não, eu também acho mais emocionante, mas para a saúde dos jogadores, vamos combinar que é isso. A pancada quando vem um cara correndo de 20 jardas e o outro vem de 40 é muito forte, e esses caras não estão ficando menores, esses caras não estão ficando mais fracos, e esses caras, infelizmente, são compostos de ossos e órgãos. Então, por mais proteção que você tenha, uma hora vai dar merda. Mas eu acho que realmente caminha para o fim mesmo uma regra como essa, vai dando a noção de que colisões em alta velocidade a distâncias maiores, a NFL quer mitigar. Vou lembrar de um outro problema que a gente até não repercutiu aqui, porque a gente já tinha falado bastante dessa mudança de regra aí, que tem a ver com esse negócio do Goodell e forçando a votação até passar. Para justificar a ideia desse fair catch, o pessoal da NFL entrou com uma estatística de um determinado número, agora não vou lembrar, 16, 18, concussões em jogadas de kickoff durante a temporada. E aí passaram esse número, os times passaram esse número pro pessoal de analytics, pessoal do filme, o pessoal que faz todo o registro de todas as jogadas e tal. Do Data Science. Acharam 9 só. Então, ficou uma sensação de que a NFL ainda maquiou o número para mais, dizendo, não que a jogada não seja potencialmente perigosa. Como o Wallace diz, todo mundo sabe que ela é perigosa, e ela é muito perigosa, não é pouco. Mas, parece que nesse afã aí da NFL tentar provar a mudança da regra, ela até maquiou o número para falar que a jogada é mais perigosa do que ela é de verdade. Além disso, todo o retorno desses técnicos, o Magal citou o Dan Campbell, eu vi o John Harbaugh, eu vi o Belichick, eu vi o Andy Reid, se eu não me engano o Sirianni, a maioria dos técnicos, quando perguntados, se posicionam contra. Sem falar os de special teams, né? Os que estão com o risco de ter menos uma função aí, de serem cortados, e aí pega um técnico assistente para cuidar, porque é menos uma jogada no pacote que o coordenador de special teams tem que se preocupar. Todos são, assim, retumbantemente contra a mudança de regra. Lembrando que ela entrou em vigor para ser utilizada esse ano. Depois ela vai ser votada novamente. Eu acho que ela cai. Eu acho que o kickoff vai voltar à regra antiga, que pediu fair catch, sai de onde pediu. Vai sair ali do local em que o fair catch foi pedido e segue o baile, tá? Além disso, tem alguns times prometendo que agora o kickoff vão ser todos os famosos squib kicks. O que é o squib kick? Aquele chutinho rasteiro, não é o onside kick não, porque o onside kick é curto, mas é aquele que você chuta rasteiro pra bola e quicando na direção do recebedor, porque aumenta a chance dele tentar fazer o fair catch e não conseguir, e aí a bola vai bater nele, e aí de repente o cara que vier junto não vai conseguir pegar porque ela vai estar pererecando, dá tempo do time que chutou chegar e tentar retomar a posse. E aí eu acho que torna potencialmente até mais perigoso do que um kickoff estruturado da forma que era na outra regra. Então eu acho que durar só esse ano, eu acho que ela cai. Devagar nós vamos chegando no jeito Wallace de jogar futebol americano. Né? Vamos lá. Vamos lá, o nosso Rafael Viana, também nosso apoiador, presente no grupo NFL de Seta Diretoria, hein?
Com a temporada na esquina, quase chegando, qual trade vocês gostariam que seus times fizessem para dar aquela arredondada no time? Ó, eu vou fazer uma trade de 5. Eu troco a minha linha ofensiva toda pela do Pittsburgh Steelers. O que esses caras conseguiram proteger o Pickett no ano passado, para poder até soltar o braço em algumas jogadas, a minha linha não conseguiu fazer com o Tua e acabou derretendo o cérebro do coitado. Então, para arredondar o Miami do jeito que tá, eu trocaria a minha linha ofensiva por uma mais forte. Eu só quero uma e todo mundo sabe qual é. Começa com Saquon, termina com Barkley. Só isso que eu quero. Não, mas você quer jogar ele para fora e trazer alguém, ou você quer... Não, eu quero que assine logo ele, pra ele não ser trocado pra lugar nenhum. Paga um homem. Não custa nada alguém de outro time pagar e esse desgraçado fazer uma temporada de ouro e não lesionar em jogo nenhum. Não custa nada. Eu tô com o Magal. No caso dos Ravens, especificamente, se eles conseguirem reassinar a galera que foi dispensada, mas ainda não assinou com outros times, estão de free agents, então tem o Justin Houston no pass rush ali, tem o Kyle Fuller de cornerback. Acho que as duas posições que tem mais necessidade no caso do Baltimore são pass rusher e cornerback, porque cornerback já tá provado que não adianta você ter meia dúzia ali, porque 3 vão machucar e você vai ficar com falta de cornerback no time. Ainda mais do jeito que a defesa do Ravens joga. Tem o Marcus Peters também, não sei como que tá o estado físico dele quando ele voltou na temporada passada. Não voltou bem, já tá com mais idade, mas podendo reassinar esses caras pelo mínimo, um contrato amigável ali, eu prefiro do que você negociar futuras picks por uma trade aí com algum outro jogador que não conhece o sistema, que vai ter que começar o training camp meio do zero. Eu tô mais nessa. Porque quando a gente fala em trade, a gente pensa só no que a gente tá recebendo. A gente nunca pensa que o time está comprometendo algumas picks também de futuro por conta dessa trade. Como o Baltimore Ravens especificamente é um time que costuma ir bem nos drafts, costuma achar valores até em rodadas lá para o final do draft, eu não gostaria de comprometer mais capital que a gente já comprometeu o desse ano e do ano que vem para trocar pelo Roquan Smith com o Bears. Já temos outras picks aí cedidas por conta de trade. Então, se pudesse só reassinar esses free agents, eu preferiria. Mas não conseguiu e buscou uma trade, mais um pass rusher e mais um cornerback para dar uma encorpada aí nessas posições, aí não acharia nada mal também não, viu? Patrícia Neri, esse nome é familiar, tá? Ela pergunta, o que posso esperar do Jordan Love para a temporada, levando em conta que o antecessor é o Aaron Rodgers? Bom, primeiro você pode esperar uma pessoa que usa remédios alopáticos, né? Que vai na farmácia e toma Advil, toma Eusaldina, toma esses remédios. Vai esperar alguém que toma decisões de roupa em quartos iluminados também, tá? Mas falando sério, cara, o Jordan Love é uma grande incógnita, porque ele não joga jogos de verdade, vamos dizer assim, praticamente desde que ele saiu do college. E o último ano dele no college, olha que eu não sou fã de college, tá? Eu fui atrás para pesquisar. Também não foi essas Coca-Cola, não, tá? Ele teve 20 TDs e 17 interceptações. Então, assim, ele pode ter melhorado nesse período sob a tutela do Aaron Rodgers? Pode. Pode ter melhorado e pode ter melhorado muito. E conhecendo essa personalidade rançosa do Aaron Rodgers, ele pode, inclusive, ter evoluído tanto a ponto de o Aaron Rodgers começar a dar umas podadas nele. E agora ele finalmente vai ter a chance de brilhar. Mas, cara, ele é uma grande incógnita e já vou te adiantar, Patrícia, quem afirmar qualquer coisa, positiva ou negativa, até a temporada começar, vai estar só fazendo apostinha para ganhar clique, para fazer bait. Porque o Jordan Love é uma das pessoas que não dá para saber, cara. Ele jogou pouquíssimos snaps na NFL, e os snaps que ele jogou, ele sempre jogou em situações onde o Green Bay não estava andando bem também. Então, assim, o quarterback novato com um time bom, o time dá uma apoiada nele ali. O quarterback novato com um time capengando, aí fica muito difícil, né, cara? Mas, sinceramente, eu espero que o Jordan Love vá bem, porque eu acho que ele é um cara que merece ter a sua chance, merece ter uma boa carreira, entendeu? Eu gosto dele, assim. O Jordan Love foi, inclusive, uma das minhas apostas que pode ter um ano de explosão, né, entre os quarterbacks que são menos falados aí dessa leva.
mas muito mais pelo que é Green Bay, né? O que a franquia que ele tá ou seja, é uma franquia tradicional que nunca sai na loucura e fazendo doideira e que constrói geralmente times sólidos. Então, eu acredito que ele pode comandar, e o pessoal lá em Green Bay tem certeza de que ele pode comandar esse ataque. Embora eles não quisessem perder o Rodgers, né? Eles tentaram até o último minuto segurar o Rodgers aí dessa troca e tal, mesmo com o Rodgers já batendo pino, né? A biela caindo e a espinhela também já cansada. Agora, eu não sei o quanto esse banco do Rodgers afetou a confiança do Jordan Love. Então, a gente vai ver nos primeiros jogos aí se ele tá confiante ou não tá, e se ele não soltar o jogo logo de entrada na temporada, aí acredito que pra frente ele já não tem como mais desenvolver, porque aí você vai segurando o cara, vai deixando ele só um quarterback de esquema. A gente vai ver nos primeiros jogos aí se ele solta o braço, se ele joga umas bolas longe, se ele sai pra corrida, se ele é um cara dinâmico, ele vai ter 2, 3, 4 jogos aí para poder mostrar o que ele tem de potencial, um beijo pro Batata. Só deixar claro uma coisa, tá? Apesar do santo de casa fazer milagre aqui no NFL, etc., a Patrícia foi lá no Instagram, na caixinha de pergunta, que a página, o estagiário lá do Instagram da NFL, etc., abriu a caixinha de pergunta, ela foi lá e mandou a pergunta pelo Instagram, tá? Então não é porque faz parte da produção, da equipe de produção da NFL, etc., que manda a pergunta aí a hora que quiser, não. Não foi post-it colado aí na tela do computador, não. Tô no né? zap aqui no privado, pergunta aí que eu quero saber. Não. Sobre a pergunta especificamente, eu acho que a expectativa pode ser de voltar aos playoffs já esse ano. Porque o Jordan Love não precisa ser um novo Aaron Rodgers para carregar esse time de volta aos playoffs, ainda mais do jeito que a NFC tá esse ano, mais enfraquecida. Vamos lembrar... E é melhor até que não se queira ser, né, Ticas? Senão a cabeça vai pro saco. Exatamente. E vamos lembrar que o Matt LaFleur é da escola Kyle Shanahan, que é aquela escola que faz o sistema rodar, mesmo com o quarterback meia boca. A gente já tá cansado de citar aqui o quanto que o Kyle Shanahan fez CJ Beathard jogar, Nick Mullins jogar, e o Jordan Love tem tudo para ser melhor do que esses caras. Supondo que, tudo bem, o Matt LaFleur não é o Kyle Shanahan, mas trabalhou junto ali, tem toda essa influência. Supondo que o Jordan Love tenha os problemas dele, tenha as dificuldades dele, mas que faça um trabalho ok. Eu acho que a expectativa pode ser voltar para os playoffs, pegar um wildcardzinho aí, pegar de repente um divisional, eu acho que tá de ótimo tamanho para uma temporada de estreia como titular do Love. Não acho que fica muito fora da expectativa, não. A Erika Hayashibara, companheira de time da nossa Patrícia, diz aqui, é um misto de expectativa e temor. Mas isso é gostoso, depois de tanto tempo torcendo para um time, com aquela estabilidade ali, meio já sabendo o que esperar, você tem uma novidadezinha, essa ansiedade, é igual namoro novo, né? Aquela ansiedadezinha ali, você não sabe como que vai ser, se você de repente vai estar com uma casca de feijão no dente, vale a pena esperar com essa expectativa aí, dar uma renovada, né, na torcida pelo time. É que você vê da sequência também, Brett Favre, Aaron Rodgers, é meio difícil se você tem qualquer time, gente. Vocês estão mal acostumados. Exatamente. Nosso Flávio Venâncio mandou aqui no chat, aproveitou que estava online e já mandou. Sem Masgen. Sem Masgen, eu confesso que eu... É alguma gíria de paulista. Sem Masgen. Quais os times que vão ao Super Bowl esse ano? A opinião de todos por obséquio. Giants e Bills. Giants vence por 20-19, igual o Super Bowl do Giants em 1991. Dolphins e Bengals, o Super Bowl esse ano. Então, o Super Bowl com 2 times da AFC? Eu acho que é meio improvável. Não, perdão, Dolphins e Bengals. Dolphins ganha do Bengals para ir pro Super Bowl e contra Kansas City. Mais 2 da AFC. Super Bowl tem que ser da outra conferência. Tenta aí. Eu não quero nenhum outro time, não. Você fala logo, você quer. Você sabe que é. Você sabe não, beleza, tá bom. Mas podia ser nós, né? Podia ser... Um Super Bowl, né, etc. Pois é. Ravens e 49ers, reedição do Harbaugh Bowl de 2013, com um final igual. Tá? Ravens campeão novamente. O confronto entre os dois maravilhosos, Lamar Jackson versus Sam Darnold, no Super Bowl. Fantástico. Ele tá segurando, cara, de verdade, ele deve ter apostado a aposentadoria dele no Sam Darnold de alguma forma. Falar Sam Darnold no Super Bowl é até esquisito, né, cara? Ele tá, não, o Sam Darnold no Super Bowl. Ele foi lá assistir, né? Tava na arquibancada, no camarote. A aposentadoria eu não apostei não, mas é óbvio que eu deixei meu cinquinho lá, tá? Comeback Play of the Year Sam Darnold,
Lamar Jackson MVP e o Super Bowl Ravens e 49ers. Tenho prints, tá? Depois eu vou mandar lá na NFL etc. diretoria. Oh, com certeza, ele deve estar pagando 85 para um, e vale a pena, deixa 5 lá. Aí agora 2 perguntas próximas aqui no chat também, tanto a do Arcanine lá de Portugal, quanto a do nosso Anderson Heidemann. O Anderson pergunta, qual dos times que estão sendo mais hypados nessa off-season vai ser a grande decepção da temporada? Aí ele cita o 49ers, o Bengals, o Ravens. O Arcanine pede top 3 previsão de time que vai desiludir. Então, assim, o 3 eu acho que já é mais complicado a gente postar. Cada um aposta um, fica sendo o nosso top 3 da desilusão. Bengals vai derreter esse ano. Derreter. Pode anotar aí. Cara, eu não sei se tá todo mundo esperando ainda esse ano por causa do ano passado, mas eu acho que não tem nem chance de repetir a campanha do ano passado, o Vikings. Mas o Vikings não tá sendo muito hypado justamente pensando nas peças que eles perderam. É porque tem o demônio do Kirk Cousins lá, né? Que o pessoal fica falando que ainda é quarterback. Né? Não vejo muito hype, não. O que eu vejo que tá hypado igual e que tá sendo um pouco ignorado em relação à perda dos 2 coordenadores, já até citei isso aqui, é justamente o Philadelphia Eagles. Pode manter o padrão, a qualidade, chegar lá? Pode. Mas eu acho que perder os 2 coordenadores mais a ressaca do Super Bowl é uma combinação muito perigosa para você apontar o Eagles como favorito na NFC. Que os nossos Felipe Bertelli e Teresa Bernardes nos perdoem, me perdoem, mas eu acho que o Eagles esse ano vai se beliscar uma vaguinha no playoff ali, capaz de ficar até atrás do Giants ou dos Cowboys. Não, que isso, respeito. Ué, atrás do Giants é óbvio. Eu acho que a ressaquinha do Super Bowl, da perda do Super Bowl pro Eagles, pode bater pesada, fora a perda dos 2 coordenadores. O Shane Steichen virou head coach dos Colts e o Jonathan Gannon virou head coach do Arizona Cardinals. Vamos ver de que é feito o seu Jalen Hurts, né? Pois é. Rodrigo Felício, essa também veio diretamente no nosso grupo de apoiadores NFL, etc, diretoria. E essa é etc, essa a gente gosta, hein? Qual a melhor temporada de Hard Knocks para quem nunca assistiu nenhuma? Então, ó, para quem não sabe, o Hard Knocks começou a ser exibido, né, nesse formato. As pessoas já tinham feito matérias mais longas, frequentando os times, tinham tradição, mas virou uma série mesmo em 2001. E o primeiro é muito bom. O primeiro é do Ravens do Ray Lewis, né? Ravens do Ticas aí, da paixão que o Ticas começou a adquirir para o futebol americano. É esse Ravens que é apresentado em 2001. É muito legal. Após o título. Então, vê que é um clima diferente, porque na época não tinha essa regra. 2 anos sempre playoff, técnico novo. O time com a mesma base, basicamente as mesmas peças, tinha acabado de ser campeão e entra no Hard Knocks. Então você vê que a vibe ali é diferente, né? Os caras estão tão leves ali no training camp, a zoeira é mais pesada, né? Parece um time de colégio. Aqueles brutamontes ali prendendo um ao outro no escritório, esse tipo de coisa. Exato. Então é muito bom. Então, assim, o primeiro, se você puder pegar para poder ver, tem um muito legal, que é o do Jets de 2010, pra você ver um filme de comédia. Esse é muito bom. Esse tem confusão, até do roupeiro com os caras tem confusão. Muito legal de você ver. Eu acho que se você vai começar a ver um pela ineditismo e o outro pela comédia, pode ver esse do Jets. O do Dolphins, que vem em 2012, é legal também, mas deixa muita coisa de fora. Eu, como torcedor do time, nem gostei tanto, porque não mergulhou nos bastidores do time como eu achei que poderia, e o Hard Knocks teve mais acesso. E tem o nosso grande do Detroit Lions, recentemente, com Jamal Williams dançando e chorando, e Dan Campbell querendo morder rótulas. É muito legal também. Então eu aconselharia esses 3 aí, esses 4 no caso, mas menos o do Dolphins, o do Baltimore Ravens de 2001, o do Jets de 2010 e também esse do Detroit Lions de 2022. Eu vou de Detroit Lions, não tem como. Agora, um que eu acho que é meio underrated é o de 2020, que foi o dividido entre o Rams e o Chargers, porque pelo valor histórico eu acho interessante, porque foi o da temporada da pandemia, do ano 1 da pandemia, né? E foi aquele ano, assim, inclusive a gente comentou aqui, né? Pandemia e Black Lives Matter, no pacotão ali durante o training camp.
Não, e foi, a gente comentou aqui, inclusive, né? Quando começou aqui, né, o NFL, etc., que foi um ano, como a pandemia, as coisas fecharam em março, ficou essa dúvida se até setembro ia ter NFL mesmo ou não, né? E a gente falou, cara, a NFL vai passar por cima. E não tinha vacina, não tinha nada, né? Então, foi um ano tão estranho, tão esquisito, que eu acho que esse Hard Knocks também vale muito a pena assistir. Eu tô com o Wallace. Eu também pensaria. Se você é fã mais hardcore de NFL, porque não é fácil você pegar a primeira edição lá do Baltimore Ravens e assistir como produto mesmo, né? Porque ainda não era o Hard Knocks que é hoje. Ele não estava tão padronizado. Ele tinha muito tempo de episódio que parece que é meio no freestyle, assim. Né? Os caras vão filmando, vão deixando o trem acontecer, que não é muito roteirizado, vão só pegando a realidade do time ali, sem muita historinha de pano de fundo. Então, você tá falando também de um time de 22 anos atrás. Então, se você não for muito hardcore, muito fã nerdola de NFL, talvez esse pegue um pouco pesado pra você. O de 2010, ele é mais recente, mas se você não assistir na época, você também não vai ter muita referência. O grande personagem desse do Jets de 2010 é o Rex Ryan, que era o head coach do time. E o cara é uma figura. Porque você demora a entender um pouquinho se ele é um fanfarrão, se ele é um gordão fanfarrão, tipo o Andy Reid, assim, queridão, ou se ele é um babaca, por conta da forma com que ele trata a galera do time, e parece que os próprios jogadores ficam um pouco na dúvida sobre o estilo do Rex Ryan, e até hoje a gente não sabe, né? Ele virou comentarista, tá fora da NFL tá um tempão, e você não consegue dizer se ele é um cara gente boa, meio turrão, meio mal-humorado, ou se ele é um babaca puro e simples. Então, tem que ser um pouco mais nerdola também, não tanto, porque a produção já é mais próxima do que a gente vê. Concordo com o do Magal, o Chargers e Rams, esse valor histórico, e ser dois times também dá uma aliviada nessas historinhas de porque o fulaninho lá do fundo do roster só trabalha durante o training camp porque ele pega esse cheque e depois ele vai trabalhar em loja. Tem menos isso, tem mais essa preocupação com a pandemia e tal, como são dois divididos. Eu ia recomendar o de 2019, eu acho que é do Raiders, que tem a treta do Antônio Brown, durante a gravação do Hard Knocks. Tem o John Gruden, por pior que seja como pessoa ali, que já se provou depois, mas como personagem era interessante, a forma dele lidar ali no time, então achei um Hard Knocks legal de acompanhar, e que tem muitos personagens que ainda estão na liga, então é mais fácil você se identificar com o Derek Carr, com a galera que ainda tá jogando. E o de 2018, que é o anterior, com o Cleveland Browns, que é o do Baker, é o 18 ou 17, que é o Baker Mayfield First Pick, que tem toda uma dinâmica em cima do Mayfield por ser o first pick, e que mostra também os Browns, que não teve essa coisa do tapete vermelho pro cara ser first pick. Né? Apesar de muita coisa encenadinha, mas tem o Baker Mayfield carregando cooler de Gatorade pra galera, a galera fazendo bullying, a galera do time mesmo fazendo um bullying pesadíssimo com o Baker Mayfield, independente dele ter sido o first pick. Então, assim, mais recentes, eu fico com esse dos Browns, agora eu não tô lembrando o ano. Que ano que ele foi o first pick? Foi 18? É o mesmo do Lamar, né? Então é 18. 2018 do Browns, 2019 do Raiders, e o 20, essa trinca aí, o 20 é o da pandemia, dividido entre Rams e Chargers. Eu acho pra galera que não é tão nerdola, tá de bom tamanho qualquer um desses três aí. Começa a falar de Hard Knocks, a gente vai embora, né? A gente gosta. Ó o tempo pra responder uma pergunta simples, meu Deus. Vamos seguir pro etc. Vou continuar no etc. E agora vamos falar de FABR. Interessante, hein? Vamos lá. Já que temos dois especialistas em FABR aqui. GinRD mandou lá no Instagram. Já é segunda pergunta, valeu sempre pela participação, viu? Nos times brasileiros de futebol americano, os jogadores são profissionais, eles vivem do esporte, ou é puro hobby, ninguém ganha nada por isso? A triste realidade é que a maioria não ganha porra nenhuma, pelo contrário, gasta. Eu, por exemplo, ganhei uma pneumonia. Eu já saí de campo ganhando pneumonia. Assim, um geralzão aqui, pelo menos 1.000 você gasta. 1.000 você gasta. Para comprar um capacete, comprar um... De saída, para começar. De saída 1.000 você vai acabar gastando aí. Isso assim, para comprar humilde. Porque tem helmet aí, que o helmet 0 é 2 conto, 3 conto. Mas assim, vai depender daquele tipo de cada um. Agora, tem alguns jogadores que ganham. Nos times maiores e mais estruturados, os jogadores recebem, por exemplo, no Galo, no Rio Preto Bailers, no
João Pessoa Espectros, não são todos também os jogadores que recebem, tá? E os gringos sempre recebem, tá? Os jogadores gringos que vêm, eles sempre recebem alguma coisa, salvo alguns casos em que eles conseguem fazer alguma parceria para o gringo trabalhar aqui no Brasil, né? Então, o gringo dá aula de inglês, aí tem um visto de trabalho e tal, aí o time dá um apoio ali, mas em geral a massa, o jogador ali, classe média, eu, o Wallace, você só paga, tá? Vou até incluir uma pergunta nessa aí. Mas esses times grandes que pagam alguns jogadores específicos e tal, que tem patrocínio mais pesado, tem relação às vezes com o próprio time de futebol, tem investimento. Mesmo nesses casos, tem tryout, o cara que entrar, ele já ganha o equipamento, ou eles só contratam quem eles já têm certeza que já jogaram em outro time, uma galera que já tem mais estrada no futebol americano? Então, porque a linha de corte aí é tão alta que você não consegue entrar num time desse se você já não jogou em outro lugar. E aí, provavelmente, você tem equipamento. E aí acaba tendo um círculo vicioso também, né? Quando um time como o Galo, por exemplo, como o Curitiba Crocodiles, por exemplo, que foi campeão da D1 no ano passado, quando o cara se inscreve para o tryout, o cara já vai muito motivado para entrar, o cara já jogou em algum lugar, então ele já tem o equipamento dele. Nos times mais comuns aqui, né, do dia a dia, não, tem cara, por incrível que pareça, tem jogador que não gosta de assistir NFL. O cara não assiste NFL. Ele conheceu o futebol americano que jogou na cidade dele, ele gosta de jogar, mas ele não gosta de assistir. E é isso aí, beleza. O cara gosta de jogar e não assiste, entendeu? Mas não, a gente não recebe não, a gente só gasta mesmo. Mas é bom, isso aí a gente se diverte. Né? E nesse sentido tem um time que está tentando romper esse ciclo aí, Ticas, e fazer formação de base, que é o pessoal do T-Rex, que é lá de Timbó, que a cidade abraçou, a prefeitura abraçou a Secretaria de Esporte, então meio que virou uma referência no futebol americano brasileiro de projeto estruturado, e eles têm, e aí estão começando a surgir os primeiros frutos de meninos da categoria de base que hoje já estão com mais de 18, 19, 20 anos e já estão conseguindo fazer o corte para o time de cima. Mas isso ainda é um projeto no Brasil, por exemplo, né? A maioria são os jogadores que acabam trocando de casa mesmo. Por exemplo, o Galo acabou de contratar o pessoal do Rio Preto Warriors, que acabou se destacando no Campeonato Paulista, e aí vai ir nesse mercado aí. E uma coisa importante, né? Muitos jogadores que se destacam aqui no Brasil acabam indo jogar na Europa. Né? Às vezes vão meio que em definitivo, às vezes vão para jogar uma temporada e voltam. Esses vão recebendo, né? Vão recebendo em euro. Né? Inclusive é bem melhor. E só um detalhe juntando as perguntas, o T-Rex tem uma sériezinha no YouTube, tá? Não é o Hard Knocks, mas se você quiser acompanhar... Mas é legal também. Atrás já, não é? Já tem 2 temporadas que eles fizeram um mini documentário, uma sériezinha sobre a estrutura do time ali, é bacana. Então, quem tiver curiosidade pode acompanhar lá. Mais uma do Anderson Heidemann, rapidinho, pra gente já caminhar pro nosso encerramento. Dá pra tirar algo de bom dos jogos de pré-temporada? Não aguento mais ficar sem jogo de NFL. Dá sim. Vou contra os meus amigos da NFL, etc. Eu acho que você vê... Não, você vai contra, porque como hoje não teve TD Fumble, é a única chance que você tem de ir contra a gente. Algo de bom sempre não dá. Algo de bom sempre não dá, cara. Porque as transmissões sempre trazem um panorama do time, trazem contexto, trazem expectativa, traz um pouquinho de histórico, às vezes, dos caras que não vão fazer o time, mas que você conhece ali dentro de campo. Então, acho que algo de bom sempre dá. Então, acho que não dá pra tirar muito, é só matar a saudade mesmo de NFL. Já tá de bom tamanho. Aprenda o seguinte, a pré-temporada é aquele momento em que a NFL joga na nossa cara que a gente é viciado. Entendeu? Ela fala assim, ó, vou botar um joguinho merda aqui e você vai assistir, porque você é viciado, tá? E eu vou botar de novo esse ano e você vai dizer de novo que você não vai assistir, mas você vai assistir. E a gente vai assistir. A pré-temporada é o mesclado da NFL pra cima de nós, que somos viciados. Lembrando que estamos a menos de um mês agora, hein? 3 de agosto começa a pré-temporada com Jets e Browns. O jogo do Hall da Fama lá em Kenton. Por aí você já vê. Aí me vê o Ticas dizer que dá pra tirar algo de bom do Jets e Browns em pré-temporada. Dá sim. Já tô ansioso aqui, esfregando a mãozinha, doido pra ver se o Aaron Rodgers vai jogar pelo menos um snap naquele campinho de high school horrível lá que tirou o AJ Green, lembra? Tirou o AJ Green de uma temporada inteira, porque rompeu o ligamento jogando no campinho maltratado lá em Kenton. Eu acho que foi essa a história mesmo. Posso estar confundindo. Pra gente fechar, nosso Alexandre Gresserpa
pergunta diretamente do nosso grupo NFL etc. diretoria. Quando teremos o sorteio do Fantasy? Para você que não sabe, o NFL etc. diretoria, nosso grupo de apoiadores, tem o Fantasy do NFL etc. E esse ano teremos 2 divisões. Teremos a NFL etc. Fantasy, que é a primeira divisão, que foi montada ano passado, teve o nosso Fernando Palácio Sonso como campeão. O campeão esse ano também vai ganhar uma camisa do JF Imperadores, personalizada por conta, tá? E esse ano começa a XFL etc., a nossa segunda divisão, que tem 2 rebaixados, um eu tenho certeza que fui eu, o outro eu não sei se foi o Wallace, mas eu acho que foi. Então, uma oportunidade para você que nunca jogou, a gente vai dar mais um tempo para fazer o sorteio que o nosso Gre perguntou. Final de julho, eu acho que tá um bom prazo aí, mais umas 3 semanas, a gente fecha a participação nas 2 ligas e define data do draft para poder jogar esse ano. Então você nunca jogou, tem curiosidade, não tem um grupo de amigos que joga o Fantasy, quer jogar, apoia.se/NFL etc, vem pro NFL etc diretoria, não é só pelo Fantasy, não é só pelo papo que segue lá toda semana, essa galera, a maioria da galera que tá aqui no chat tá presente lá durante a semana também, e a gente pode falar mal do João Martins, o auxiliar do Abel Ferreira, pode falar mal do Abel Ferreira, a discussão lá é sempre alto nível, tá? Mesmo as pessoas que se conhecem, que faltam respeito umas com as outras, ninguém leva nada pro pessoal, tá? É tudo liberado, não se acanhe. E, mais importante, aí a gente sempre fala da zoeira, fala do fantasy, fala do papo no grupo, mas você ajuda esse NFL, etc, a continuar existindo sem a gente ter que ficar tirando tanto dinheiro do bolso, tá? A gente já tá tirando menos, porque a gente já tem uma galerinha que apoia e ajuda muito a gente. Mas a gente ainda continua tirando dinheiro do bolso. Esse mês vence, por exemplo, a hospedagem do site. Tá? Não é muita gente que entra no site, não. Mas a gente paga a hospedagem também. A gente tá pagando ainda parcelado a plataforma do streaming. Tudo isso, a gente não tem patrocinador, a não ser que você entre lá na apoia.se/NFL etc e dê uma força. A gente tá pagando do bolso ainda. E não só por isso. Tá? A gente espera, daqui um tempo, poder terceirizar algumas coisas. Tudo que a gente faz ainda é meio mambembe, os nossos cortes, é tudo feito 100%. A vinheta é profissional. Vinheta, aí, calma aí, respeito. 100% pelas nossas próprias mães. Então, se você ajudar, quem sabe no futuro a gente não dá uma profissionalizada. Não é para ganhar dinheiro com isso não, tá? É só para poder oferecer um produtinho melhor para você que gosta de ouvir o NFL, etc. Então, considere, a partir de R$5 você pode apoiar, a partir de 15 você entra no NFL etc diretoria, o nosso grupo, participa da zoeira com a gente lá, participa do nosso Fantasy, concorre a camisas do JF Imperadores, quem sabe no futuro a outros prêmios também, e, além disso, ajuda o NFL etc a continuar existindo. Ah, não quero contribuir mensalmente. Não tem problema, sobrou uma graninha? Manda lá no NFL etc podcast@gmail.com, chave Pix, tá? Vai aparecer Thiago lá como titular, sou eu. Pode mandar uma graninha, se a gente não usar para pagar o site, a hospedagem, o streaming, a gente usa para tomar uma por sua conta. Tá valendo também. Não é isso, meus amigos? Com certeza. Mas só para responder aqui, o Robson Castro perguntou onde que encontra vídeos do Wallace e do maravilhoso Magal, que sou eu, jogando. Se você for no YouTube e colocar lá Campeonato Mineiro de Futebol Americano, temporada 2022, tá aí eu e o Wallace jogando. Se eu puder humildemente te recomendar alguns jogos, eu recomendaria os jogos mais do final do campeonato da D2, que também foram jogos bem legais, contra os Chimangos lá no Sul e contra o Guardian Saints, que a gente jogou em São Paulo, que a final foi lá. Mas tanto jogos do Campeonato Mineiro quanto da D2, você vê eu e o Wallace jogando. Jogando não, dando show, né, Wallace? Jogando é muita humildade da sua parte, né? Inclusive, até fazendo ponto, fazendo touchdown, o Magal fez. Mas deixa eu fazer uma reclamação ao vivo aqui, aproveitando. O Wallace é preguiçoso e não faz vídeo highlight, tá? Não, então... Eu faço. Então, se você procurar na highlight meu, tem um compiladozinho lá de highlight. O Wallace, ele é preguiçoso. E ele é preguiçoso e vagabundo, por quê? Porque todo jogo ano passado que ele entrou, ele fez algum tackle for loss em alguma jogada importante. E ele não bota esse vídeo em lugar nenhum. Por quê? Porque ele quer que você se lasque e procure por você mesmo. Não, na verdade, é porque senão os adversários vão ficar me observando. Eu sou tipo Silent Killer, cara. Eu sou... ele faz a egípcia. Isso. Entrou um velho careca lá, não vai fazer nada. Aí, quando você não me nota que eu brilho.
Agora, voltando aqui só ao Gre, tradicionalmente, geralmente é depois do segundo jogo da pré-temporada, né? Isso é uma regra clássica do Fantasy, pra você pelo menos conhecer os bonecos e entrar no seu time, né? Senão... Pra não rolar um AJ Green aí, né? Você drafta o AJ Green, o cara lesiona na pré-temporada, você se lascou bonito. Então, entre a segunda e a terceira semana da pré-temporada aí, a gente marca essa contenda aí. Faça como eu, draft o Gronk no ano que o Gronk lesiona no início do campeonato. Exato. Melhor coisa que tem. Então, a moral da história é que, seja jogando futebol americano no Brasil, seja produzindo podcast de futebol americano no Brasil, você vai gastar dinheiro. No mais, muito obrigado a você que dá o play, você que nos apoia, você que comparece aqui no chat para dar o seu recado. Semana que vem, a gente tá de volta. Um abraço. Um beijo. Valeu. Beijo.